Vamos falar sobre metodologias ágeis? O nosso desafio de hoje é falar no menor espaço de tempo o máximo de informação sobre o Scrum ou Scrum em inglês, que é uma metodologia ágil usada para a gente gerir projetos, sejam eles de produtos, de processos ou qualquer outro desafio de uma gestão que busca se entender uma gestão 4.0, uma gestão inovadora. Falar sobre o Scrum é falar sobre duas coisas. É falar sobre rituais e falar sobre papéis daquelas pessoas que participam dessa metodologia ágil. E por que essa metodologia precisa de rituais específicos e de papéis específicos? Porque a gente está falando de uma metodologia pensada como uma framework para lidar com projetos complexos. Isso que diferencia o Scrum de outras metodologias ágeis como o Kanban, por exemplo. Quando a gente fala desse tipo de projeto complexo, a gente está falando de um projeto que vai precisar, dentro da lógica do Scrum, ser trabalhado com ao menos 5 rituais. Esses rituais do Scrum acontecem ao longo de um sprint. O sprint é o ciclo de trabalho, é o tempo que a gente determina para poder iniciar, desenvolver e finalizar um grupo de tarefas. Esse grupo de tarefas, ele no primeiro dos 5 rituais, ele é priorizado. Ele é priorizado a partir de um trabalho onde a gente olha todas as tarefas que a gente tem, entende se existem outras tarefas que são importantes também e quais são as mais importantes para a gente trabalhar naquele ciclo específico, começar a trabalhar com urgência. Depois desse dia, a gente tem um momento em que o nosso encontro ele é chamado de Planning Meeting, porque ele existe para a gente poder pegar cada uma dessas tarefas que a gente vai usar no nosso sprint para poder debruçar nossa atenção de trabalho e poder decompor essas tarefas, olhar para um grande problema e dividi-los em pequenos problemas gerenciáveis, com metas claras, tendo uma deadline para cada uma das pessoas que ficou responsável para aquele trabalho. O terceiro tipo de encontro que acontece dentro de um sprint é o Daily Meeting. O Daily Meeting é um encontro mais rápido dentre esses 5 rituais e ele existe para que a gente possa olhar para todas as tarefas que a gente tem para aquele trabalho de sprint e perceber. Fizemos o que precisávamos fazer desde o último encontro? O que é que nos falta fazer até o próximo encontro? Encontrei dificuldades e ali o grupo tentar de forma rápida resolver essas demandas até o quarto tipo de encontro desse sprint, que é o Review Meeting. O Review Meeting ele existe para que a gente possa não preparar uma apresentação sobre as nossas tarefas, mas para que a gente possa de fato mostrar quais foram as nossas conquistas, onde chegamos e se de fato demos conta de finalizar as nossas tarefas dentro da deadline que obviamente era dentro daquele sprint. O último tipo de encontro é o Retrospective Meeting, que ele existe para que a gente de fato faça uma retrospectiva do nosso trabalho, se avalie, entenda se a gente conseguiu concluir tudo ou se ficou alguma pendência para a gente poder trabalhar no nosso próximo sprint. Então essa já é a ponte para a gente trabalhar o nosso próximo sprint. Bom, falei sobre os nossos 5 rituais. Esses 5 rituais acontecem com 3 tipos de papéis dentro desse grupo de trabalho, que pode ser um grupo reduzido, pode ser um grupo maior, mas a gente sempre vai precisar ter um Product Owner, que seria aquela pessoa que tem um voto de Minerva no meio de uma discussão, no meio de um processo de priorização, de decomposição de tarefa, ou aquela pessoa que tem uma escolha final de qual é o nosso caminho a ser seguido. Além do Product Owner, nós temos o Scrum Master. O Scrum Master ele é aquela pessoa que é responsável por gerir todo o trabalho, trazer o foco de atenção para o grupo, fazer com que aquelas atividades que são específicas para cada um dos dias dos rituais sejam de fato executadas, garantindo que cada uma das pessoas desse time de trabalho faça aquilo que seu papel prescrevia. O último tipo de papel existente é o papel de time, que esse time pode ter 2, 3, 4, 5 pessoas ou mais, mas a gente entende que essas são as pessoas que vão ajudar todo o processo de inteligência, de priorização, decomposição de tarefa, criação dos planos de ação, mas também serão aquelas pessoas que estarão ali para poder executar todas aquelas tarefas que estão sendo geridas dentro desse processo de sprint. Bom, de forma bem reduzida falamos aí sobre o Scrum ou Scrum, mas a gente sabe que tem muita coisa que a gente só vai entender vivenciando essa metodologia que busca trabalhar com projetos, produtos ou processos de forma inovadora. É isso.